estamos de volta com o nosso programa Conversas de Teologia. Eu sou o pastor Denilson Roque e o nosso convidado de hoje é o pastor Adílio Lima. Ele é formado pelo Seminário Batista do Cariri, também pastor da Igreja Batista Canaã. Ele é escritor, também poeta, né? Escreveu um livro sobre dízimo, né? Dízimos e ofertas, em conjunto com o pastor Carlos Alberto, e acabou de lançar um novo livro na plataforma digital da Amazon, chamado O Jesus Depressivo. E esse será o tema do nosso programa hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão. Então, a oportunidade ao pastor Adílio a falar um pouco sobre seu ministério e que as pessoas possam então lhe conhecer. Prazer poder estar aqui, pastor Denilson, podendo compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante. Eu formei, como o senhor disse, no Seminário Batista do Cariri, sou norte rio-grandense, lá de São Paulo do Potengi. Estou aqui em Juazeiro há quase 7 anos. Tenho desempenhado um trabalho lá na Igreja Batista Regular Canaã, juntamente com o pastor Carlos, trabalhando com os jovens, à frente da mocidade, pregando e ensinando. Tem sido um privilégio estar aqui durante todo esse tempo. Ok, pastor. A depressão tem sido um tema que está sempre em volta, principalmente nos nossos dias, né? Então, o senhor acabou de lançar o livro O Jesus Depressivo, e eu queria então iniciar fazendo a seguinte pergunta. No seu livro, o senhor então manifesta a sua opinião sobre isso. A depressão está, na verdade, ligado à dificuldade em lidar com problemas e, ao mesmo tempo, a busca por felicidade. O senhor faz um paradoxo entre os dois. Como o senhor entende essa questão? De fato, a depressão é uma doença da atualidade, tem sido disseminada grandemente por vários fatores, e muitas pessoas, por causa da sociedade, por fatores ligados tanto ao emocional quanto à busca pela felicidade, e também por fatores econômicos, fatores variados, as pessoas elas têm de fato uma dificuldade maior em aliar a vida comum com a felicidade, com a alegria, a busca do contentamento. A nossa sociedade ela tem se tornado muito consumista, tem se tornado uma sociedade que preza por autenticidade, e isso tem levado muitas pessoas na luta por isso a caírem em depressão, a sofrerem com essa dificuldade de contentamento com as coisas ordinárias, com as coisas normais da vida. Isso tem sido um fator que contribui muito para muita gente entrar em depressão. Na proposta do seu livro, né, O Jesus Depressivo, então o senhor coloca como proposta dele tratar à luz da Bíblia, certo, a depressão. Então, qual é a visão bíblica sobre esse tema, sobre depressão? Então a Bíblia ela demonstra vários personagens que apresentam fatores que hoje seriam considerados como fatores de depressão. Elias é um bom exemplo de alguém que passa por dificuldades na sua vida, e nessas dificuldades ele exemplifica vários pontos, vários fatores que são considerados hoje em dia como depressão. A Bíblia ela não trata especificamente, ela não utiliza a palavra depressão, mas ela fala desses personagens que tiveram tristezas profundas. Eles, por fatores variados, eles ficaram deprimidos, melancólicos, e o que hoje seria chamado de depressão. A Bíblia ela vai apresentar essas personagens, e no livro eu destaco Jesus Cristo como passando por vários fatores, por várias circunstâncias, as quais são gatilhos que levam alguém a entrar em depressão. No livro, o senhor divide o livro em duas partes. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Como foi a ideia principal? Como o senhor chegou, certo, para planejar esse livro? E o que levou o senhor a fazer essa divisão? O senhor divide o livro na primeira parte
traçando as origens das doenças, né, psicológicas, né, espirituais, e na segunda parte o senhor trata da origem, certo, levando em consideração o contentamento. Então, qual foi a ideia para conceber este livro? Bem, nós estávamos trabalhando com algumas pessoas, alguns jovens que estavam passando por depressão, e por ser um tema também muito atual, decidimos trabalhar algumas aulas sobre a depressão, explicando por que alguém entra em depressão, quais são os fatores que levam alguém a passar por essas dificuldades, como buscar sair da depressão e aquilo que a Bíblia, naquilo que a Bíblia pode nos auxiliar a sairmos, a enfrentarmos essa dificuldade. E nós começamos tratando sobre as dificuldades enfrentadas por cada pessoa, e no aspecto bem pessoal, nós trabalhamos a seguinte ideia. Primeiro, como a Bíblia apresenta o homem, de onde surge essa ideia de depressão, por que as pessoas passam por depressão. Então nós trabalhamos a história do homem, assim como também a sua constituição. Então, por esses dois fatores, nós avaliamos como a Bíblia mostra o homem, desde o seu início, como ele foi formado, as suas dificuldades psicológicas e a sua constituição. Então, de uma forma bem simples, nós fomos para Gênesis, trabalhamos o livro de Gênesis, a formação do homem, que Deus criou o homem para ser feliz, Deus criou o homem para viver bem, Deus criou o homem para estar em relacionamentos perfeitos, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento consigo mesmo. Então, quando o homem pecou, ele quebrou esses relacionamentos. Ele quebrou um relacionamento com Deus, se afastando de Deus. Ele quebrou um relacionamento com o seu próximo, se afastando dos homens, causando discórdias, problemas. Ele também entrou numa separação consigo mesmo. Ele começou a ter problemas de reconhecimento de si mesmo, reconhecimento da sua pessoa no mundo, o seu propósito. E esses problemas juntos, essa separação de forma junta explicada pela Bíblia, vai demonstrar por que o homem tem dificuldade em aceitar-se, por que o homem tem dificuldade de tratar com os outros seres humanos, os seus relacionamentos. Isso fez com que surgisse também a depressão, que é justamente a falta de contentamento, a falta de se entender a si mesmo, de conseguir, de fato, buscar a alegria, porque ele, tendo se separado nesses aspectos, ele perdeu o seu ponto existencial ulterior, que seria Deus. Ele não consegue mais ter uma referência que não seja a si mesmo. Ele também perdeu o seu relacionamento pacífico com os homens. Ele quer buscar alegria nas pessoas, uma alegria que o homem não pode dar, uma alegria que um semelhante não pode dar. Ele muitas vezes busca contentamento nas coisas, nos objetos, no dinheiro, na fama. E isso também não consegue suprir o anseio que ele tem de um relacionamento com Deus, um relacionamento perfeito com o homem, com a matéria. Então ele, perdendo esse foco, esse meio, ele fica meio desestruturado, ele não consegue bem se alinhar dentro do mundo. Isso é um dos fatores que podem nos explicar a origem da depressão, a origem dessa falta de contentamento, tanto com o mundo quanto consigo mesmo. Esses fatores, eles levam as pessoas a terem depressão. Esse é o que eu posso descrever como um fator primordial, aquele que dá origem na formação do homem. Nós podemos perceber que com o pecado o homem ele se partiu, ele perdeu a sua integridade, ele perdeu a sua consciência de lugar, de Deus, do próximo. E isso abrange para várias outras doenças, inclusive a depressão. As pessoas sofrem depressão justamente por causa dessa constituição que foi partida lá no início, no pecado. Mas hoje nós também temos vários fatores que contribuem para que uma pessoa entre em depressão. No livro eu chamo isso de os gatilhos. São circunstâncias, são pessoas, a própria pessoa que não consegue aceitar-se, não consegue se encontrar no mundo,
também frustrações, rejeições, dores. Todos esses são fatores que podem contribuir, que são gatilhos para que alguém entre, caia numa depressão. No seu livro, o senhor dedica pelo menos aí 5 capítulos para apresentar Jesus como o companheiro para essas pessoas que se encontram em depressão. Então, de que maneira você apresenta esse Jesus companheiro para ajudar aqueles que estão passando por depressão? Uma das respostas que, quando nós perguntamos a alguém como ela se sente quando está passando por depressão, ela diz que se sente só. Ninguém conhece o que eu estou passando, ninguém sabe da minha dor, ninguém sabe aquilo que eu estou passando na minha vida. E eu tratei, juntamente com o Carlos Germano, que escreveu o livro comigo, que Jesus Cristo como aquele que de fato conhece todas essas dificuldades pessoais, circunstanciais, porque ele passou por elas. Isto é, ele sabe o que é sofrer todos os gatilhos que levam alguém a ter depressão. Então a resposta é: você tem alguém que passou por várias circunstâncias difíceis, que são circunstâncias que levam muitas pessoas à depressão, mas ele não caiu em depressão. Ele teve como sair dessas circunstâncias difíceis, ele teve como vencê-las. Então, quando eu digo que Jesus Cristo é o companheiro, é porque ele está lá presente, auxiliando. Quando alguém está com depressão, ele tem uma tendência muito forte de se colocar num canto, de se esquivar das pessoas, porque justamente ele considera, ou ela, que ninguém conhece a sua dor, que ninguém sabe de fato o que ele está passando. Isso, em muitos momentos, é uma verdade, porque muita gente ainda considera a depressão como algo simples, algo muitas vezes considerado como uma bobagem. Elas dizem, basta você querer que você consegue superar, mas nem sempre isso acontece. Então a pessoa já se sente só. Com palavras como essas, ela começa a se sentir ainda mais só. Ela começa a achar que de fato ninguém consegue entendê-la. Mas Jesus Cristo, ele consegue entendê-la não só por ser Deus, não só por conhecer todas as coisas, mas porque quando ele encarnou, ele viveu como homem, ele sofreu vários fatores, vários pontos desses, como perdas, frustração, dores, rejeição. Ele passou por tudo aquilo que pode levar alguém à depressão, mas ele não caiu em depressão porque ele tinha a Deus, o Pai, como seu ponto em que ele poderia buscar força. Ele sabia quem ele era, ele sabia o seu propósito aqui na terra, ele conhecia o plano de Deus, ele sabia a vontade de Deus. E ele, por tudo isso, ele é apto, como o livro de Hebreus vai nos dizer, para socorrer todos aqueles que estão passando por essas dificuldades. Jesus Cristo é aquele que pode socorrer justamente não só porque ele conhece, mas também porque ele sofreu, ele vivenciou. Então ele passou por todos esses gatilhos que podem levar alguém à depressão e venceu todos eles com fé, confiando em Deus, mas também conhecendo a si mesmo, conhecendo o seu propósito, que são pontos que eu trato mais à frente no livro também, ordenando aquilo que o pecado desordenou, colocando a hierarquia correta para que uma pessoa ela encontre o verdadeiro contentamento. Então Jesus, de fato, ele pode auxiliar você que está passando depressão, porque ele passou por tudo aquilo que leva alguém a entrar nessa doença, nesse quadro tão difícil. Eu percebi no seu livro que o senhor trata a depressão pelo menos de 2 maneiras, certo? A depressão que é por conta de pecado mesmo, né? Mas também o senhor coloca a pressão como um fator psíquico, certo? De uma enfermidade. Inclusive o senhor iniciou dizendo que é uma doença, né? Então, teria alguma maneira de a gente identificar onde colocaríamos aquela depressão vinda de pecado e aquela depressão que vem de um fator psíquico? São os fatores variados. Uma pessoa ela pode entrar em depressão, por exemplo, porque ela perdeu alguém.
Então ela não consegue lidar com aquela tristeza e aquilo vai desencadeando uma tristeza profunda, porque a depressão ela não é uma simples tristeza, ela não é uma simples decepção, mas ela é uma tristeza profunda e persistente. Então esses fatores, por exemplo, como uma perda, como uma frustração, eles podem ser gatilhos que levam. Esses são fatores circunstanciais. Mas, por vezes, alguém comete um pecado e esse pecado traz grande tribulação para ela. O que eu faço a diferença é que nem toda depressão é por causa de pecado, mas muitos pecados podem levar alguém à depressão. Então ela comete um determinado pecado que traz muitas tribulações para a sua vida, ela começa a se entristecer, não consegue lidar com aquilo que o pecado originou, e isso faz com que ela entre em depressão. Então, nesse caso, o pecado desencadeou outros fatores que levaram à depressão. Às vezes não é o pecado em si, mas aquilo que o pecado ocasionou. Por exemplo, alguém que, por um determinado pecado, perde a família. Então, aquela perda da família, ele não consegue lidar com aquilo. Então, o pecado originou outras circunstâncias que levam a pessoa a entrar em depressão. Mas, no aspecto psíquico, alguém, por exemplo, pode não estar contente consigo mesmo. Isto é, por vários fatores sociais, a pressão. Muitas vezes as pessoas são pressionadas por causa do seu trabalho, elas têm que trabalhar muito, elas são pressionadas por causa da família que quer que o jovem, a jovem passe numa faculdade, entre num curso que necessita muito estudo, e ela começa a se preocupar com aquilo e fica ansioso. Ou ela deseja ter um status na vida, ela quer ser famosa, como está muito na moda hoje, as pessoas buscarem YouTubes, internet, tentarem essa fama, ela não consegue. E esses fatores aí levam a pessoa a se entristecer, ela não consegue lidar com isso, ela queria ser algo que ela não conseguiu ser, então ela cai em depressão, ela se entristece e começa esse processo. A depressão, ela sempre, esses gatilhos, eles são iniciais, ela é um processo, ela vai sempre se aprofundando. Você começa aqui, não consegue lidar com o pecado, não consegue lidar com a perda, não consegue lidar com a frustração, entra naquela tristeza e não consegue sair dela por si mesmo, não consegue vencer, não consegue se reestruturar. Aí, por vezes, é necessário o auxílio de um médico, auxílio de remédios, para que a pessoa consiga lidar. Então, eu faço no livro é colocar esses gatilhos sem dizer necessariamente o que é que leva alguém à depressão, porque pode ser um, também pode ser vários juntos, um desencadeando o outro, e assim alguém entrar na depressão. Quando um cristão deve buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque muito se tem disso de que o cristão ele já tem o que é suficiente nas escrituras. Então, mas da maneira como o senhor aborda, o senhor trata como doença, então ele tem um profissional para isso. Então, quando é que esse cristão deve buscar essa ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, dentro da sua visão? Bem, por muito tempo, até no meio cristão, a depressão ela era tida como algo que o cristão não deveria passar, porque parecia automaticamente que você estava com um descontentamento com Deus. Então, a ideia de levar alguém para um psicólogo ou para um psiquiatra era dizer que a pessoa não estava confiando na Bíblia, não estava confiando em Deus. Mas vários fatores que levam alguém à depressão não estão de forma alguma ligados a você ter fé ou não, mas você não conseguir lidar com uma determinada circunstância. Então, quando alguém está passando por uma tristeza prolongada, que ele está fazendo tudo o que costumava fazer, e mesmo assim não consegue se reerguer, não consegue se reestruturar, não consegue voltar àquilo que era, e aquela tristeza persiste, aquela tristeza ela continua, esse seria um bom momento de ir procurar um psicólogo, um psiquiatra para ser orientado, porque muitas vezes a depressão já está num estágio que são necessários
necessários medicamentos para que a pessoa volte a si, ela possa se reerguer, ela possa voltar ao seu estado mental normal e assim conseguir superar aquilo que causou a depressão. Então, um crente ele pode sim buscar auxílio num psicólogo, num psiquiatra, de preferência buscar alguém que seja um cristão, que já vai entender a sua visão de mundo, já vai entender os seus pressupostos e vai lhe auxiliar também a vencer a depressão com um pressuposto semelhante, com uma visão de mundo cristã. O cristão ele pode ir nessas circunstâncias, ele deve ir nessas circunstâncias, mas ele também deve buscar auxílio, por exemplo, na sua família. A família deve estar muito atenta a mudanças de hábito, aquela pessoa que era muito alegre de repente fica triste de uma hora para outra, ou não quer mais participar das ações em família, igreja. Mas o crente ele não deve ter medo de buscar auxílio por alguém dizer que é falta de fé ou algo nesse sentido. Não é. A depressão é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, independente se ela é crente, se ela não é. Ela pode ser afetada por essa doença e é importante ela buscar auxílio enquanto ela tem forças ainda, porque a tendência de alguém depressivo é ir cada vez mais se afastando, cada vez mais se afundando na solidão, na tristeza. Então um crente de fato, um cristão, ele deve sim buscar auxílio no primeiro momento que ele perceber que ele não consegue sair da tristeza, ele não consegue vencer essa dificuldade, ele deve automaticamente buscar auxílio para que através desse auxílio ele consiga vencer. Lembrando que os medicamentos, o auxílio do psicólogo, do psiquiatra, são auxílios, ele não vai viver eternamente no remédio, a não ser que de fato seja um caso extremo, mas naquele momento, sendo necessário, ele deve fazer mão desse artifício para poder sair da depressão. O senhor aborda no seu livro, pastor Adílio, a questão do contentamento, certo? Envolvendo relacionamento com Deus, com as pessoas, com os bens. Nós sabemos que dentro das igrejas evangélicas nós temos pessoas que têm enfrentado depressão, e não só pessoas que a gente pode falar de pessoas comuns, mas na própria liderança, né? De pastores, diáconos que têm entrado em depressão, alguns pastores até tirando a sua própria vida. Como o senhor aborda essa questão levando em conta este contentamento? O contentamento, ele é buscado numa hierarquia. Eu abordo da seguinte forma: para que um homem encontre o verdadeiro contentamento, ele tem que colocar os seus sentimentos de uma forma correta, na forma bíblica, que é Deus em primeiro lugar, a família e as pessoas, os amigos em segundo lugar, e os bens, o trabalho e as coisas materiais em terceiro lugar. Quando o homem pecou, ele quebrou essa hierarquia divina, ele colocou as coisas em primeiro lugar, os relacionamentos em primeiro lugar. Quando nós observamos, por exemplo, o livro de Gênesis, lá no início, quando o homem peca, é bem interessante porque a mulher ouviu a serpente, o homem ouviu a mulher, e nessa quebra de relacionamento, buscando encontrar aquilo que só podia ser dado por Deus, a ordem dada por Deus, ele quebra essa hierarquia do contentamento. E ele vai fazer isso com o passar do tempo, buscando encontrar um contentamento que só Deus pode dar nos homens, ou buscando um contentamento que só uma pessoa pode dar nas coisas. Ele quebra essa hierarquia. Quebrando essa hierarquia, ele não vai conseguir encontrar contentamento verdadeiro, porque ele vai estar buscando em algo que não pode dar. Isto é, ele vai colocar um esposo ou um filho como se fosse um Deus, e vai querer que aquela pessoa entregue a ele aquilo que só Deus pode dar, aquilo que só Deus pode proporcionar.
Da mesma forma, por muitas vezes nós percebemos as pessoas colocando o trabalho à frente da família e buscando no trabalho satisfação, contentamento, no dinheiro, e eles não podem dar, estão colocando na ordem errada. Quando nós falamos em contentamento, nós temos que, em primeiro lugar, colocar Deus. Deus é a fonte maior de contentamento. Depois que vem a família, os relacionamentos interpessoais, e só depois os relacionamentos materiais, com trabalho, coisas semelhantes. A maioria das pessoas, ela quebra essa ordem. E ao quebrar essa ordem, elas estão se colocando num campo que pode levá-las à depressão, que pode levá-las à falta de contentamento. E isso acontece dentro das igrejas. Não é porque nós estamos lá sendo ensinados que não caímos nos erros que a Bíblia diz que nós não devemos cometer. E dentro da liderança da igreja, pastores, diáconos ou qualquer pessoa que desobedecer, que quebrar essa hierarquia, ela vai estar fadada a cair numa depressão, a falta de contentamento, não vai conseguir viver da forma como Deus quer que ela viva. Isso abrange qualquer área. Um pastor, por exemplo, que coloca o seu ministério acima do seu relacionamento com Deus, ele vai ter problemas. O pastor que coloca a igreja acima da sua família, ele vai ter problemas. Ele vai cair muitas vezes na falta de contentamento porque está buscando algo, contentamento é algo que não pode dar o contentamento que ele quer. Então, ele precisa seguir a ordem, a hierarquia descrita na Sagrada Escritura. Ao não fazer isso, até a liderança, com certeza vai estar naquele campo em que as pessoas vão cair em depressão. E muitas vezes isso acontece com pastores e com líderes porque eles estão tão preocupados que as pessoas sigam o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia ensina, que às vezes eles acabam esquecendo de si mesmos e quebrando a regra que Paulo coloca para Timóteo, que é cuida de ti primeiro, antes de cuidar dos outros. Então, se eu não consigo cuidar da minha vida, não consigo manter a hierarquia que Deus me deu, buscar contentamento em Deus, buscar contentamento correto, da forma correta, vai ser difícil eu não cair nesses gatilhos que vão levar-me à depressão. Na sua visão e dentro da perspectiva que o senhor até manifesta no livro, como tratar aquela pessoa que chega na igreja e está passando por depressão? Né? Qual seriam os passos? Primeiro, a gente deve olhar uma pessoa que tem depressão como alguém que precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa que você tenha paciência. É importante que você conheça um pouco sobre a depressão, que você saiba e busque como tratar essas pessoas, não considerando depressão como algo simples, mas amar aquela pessoa, auxiliá-la, encorajando, incentivando, estando presente, sendo um ombro amigo, ouvindo. Muitas pessoas, elas têm problemas, depressão, por vezes por falta de pessoas em que ela possa confiar, com quem ela possa conversar. Então, alguém quando chega na igreja que está passando por um problema de depressão, seria excelente se as pessoas se aproximassem dela e fizessem com que ela se sentisse amada, com que ela entendesse que ela faz parte de um grupo, que ela tem pessoas que se preocupam com ela, pessoas que ligam, querem saber como ela está, que sentem a falta quando ela não está presente nas programações, que podem um dia visitá-la. E todos esses fatores contribuem para que uma pessoa que está em depressão, ela consiga sair da depressão, ela consiga perceber que ela encontra na igreja um meio em que ela pode se sentir confiante, que ela pode sentir que tem amigos, que ela pode sentir que de fato Deus a ama porque tem mandado pessoas para cuidar dela. Uma outra forma é o ensino. O ensino da Bíblia, ele ordenado
ordenando as hierarquias dos sentimentos, ele pode ajudar uma pessoa a sair da depressão. Isto é, quando a palavra de Deus é pregada, quando a hierarquia de Deus é colocada, Deus em primeiro lugar, a família e coisas, então a pessoa, ela partindo dessa ordem, ela colocando a vida dela em ordem, automaticamente ela vai conseguir aí sair da tristeza, ela vai conseguir lutar, ela vai se organizar e assim ela vai ter mais facilidade de vencer a depressão. Então a igreja, ela deve estar aberta a receber pessoas como essas e se preparar para receber. Nós temos notícias de muitas pessoas passando por depressão e por vezes ela vai buscar auxílio fora da igreja, porque dentro da igreja as pessoas não se solidarizam com ela, não conseguem demonstrar empatia. E no que diz respeito a um dos fatores, dos pontos finais, podemos dizer assim, da depressão, que é o suicídio, isso aí já é quando a depressão chega num estágio em que a pessoa perdeu toda a esperança, ela perdeu o sentido da vida, para ela nada mais importa, ela está se considerando sem valor, então ela recorre a esse último estágio, que seria tirar a vida. Então, isso mostra a seriedade da depressão. Não podemos tratar isso como uma coisa simples, mas buscar ajudar da melhor forma possível, amando, cuidando, zelando, seja pela liderança, seja o pastor, seja o diáconos, seja qualquer outro membro da igreja. Todos nós devemos estar atentos com pessoas que de fato estão tristes ou faltando muito ou com uma ação antissocial, querendo se isolar. Nós devemos estar sempre atentos, porque a depressão tem atingido muitas pessoas dentro e fora das igrejas. Como o senhor acha que o seu livro pode ajudar essas pessoas? Claro que quando o senhor escreveu, né, o propósito, creio que era ajudar pessoas, né? Então, como o seu livro, alguém lendo o seu livro pode, certo, ser auxiliado? Qual foi esse propósito, podemos dizer assim? Muito bem. Em primeiro lugar, seria demonstrar que a depressão, ela atinge qualquer pessoa, ela pode atingir qualquer pessoa. Você não é pior ou melhor do que alguém que está passando por depressão. Qualquer pessoa, qualquer status, em qualquer faixa etária, ela pode passar por depressão. Então, quando eu ligo a depressão às origens bíblicas, demonstrando isso, a pessoa já consegue entender que ela não é desprivilegiada ou menor do que alguém por estar passando por depressão. Qualquer pessoa pode passar por depressão. O segundo é que ela entenda isso, entenda que a depressão faz parte do ser humano, podemos dizer assim, qualquer pessoa pode passar, e assim ela não se isole, ela busque ajuda, aconselhamento, ela procure um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Mas também demonstrar que na Bíblia nós encontramos não só vários personagens que passaram por circunstâncias semelhantes, como Jesus Cristo. Nele a pessoa pode encontrar auxílio de alguém que sabe o que ela está passando, sabe que as dificuldades, e em Jesus Cristo encontrar um verdadeiro companheiro para vencer a depressão. Ele passou por várias coisas na sua vida, desde a rejeição dos seus próprios familiares até ser crucificado. Ele teve a perda do seu amigo Lázaro, chorou por isso. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele passou por várias circunstâncias difíceis que são gatilhos para a depressão, mas ele venceu. E ele, por ser Deus, ele está presente e disposto a auxiliar qualquer pessoa que possa vir a passar por depressão. Em terceiro lugar, a questão do contentamento. Colocar a hierarquia de Deus na vida, Deus em primeiro lugar, a família e as coisas, e estruturando a si mesmo, podendo assim, se está passando por depressão, ter formas de poder sair. E também eu coloco que a melhor forma de
a não passar por depressão é de fato você se tratando antes, é você cuidando da sua vida antes, é você buscando contentamento verdadeiro, buscando encontrar nas Escrituras, na palavra de Deus, aquilo que Deus, que é o autor da vida, que conhece o ser humano, nos mostra a forma de vivermos bem. Então, você fazendo isso, você consequentemente irá estar aí se blindando contra cair numa depressão. Nós sabemos, quando o senhor coloca essa questão de depressão, nós temos que considerar também os profissionais. Aí nós temos os psicólogos e os psiquiatras, né? Então, o psiquiatra é mais ligado à questão até de medicamentos, e o psicólogo mais voltado para a questão de aconselhamento, da conversa, do diálogo, para descobrir as causas através desse método. Nós sabemos que não existe uma linha de psicologia cristã. Então, dentro do seu pensamento, da sua ideia ao tratar da depressão, como seria isso, aliar a psicologia à crença cristã? De fato, essa é uma problemática no que diz respeito ao que está por trás, quais são os pressupostos, tanto na psicologia, que muitas vezes são pressupostos anticristãos. Então, o que nós podemos dizer, procure um psicólogo, procure alguém de sua confiança, alguém que de fato pode lhe ajudar. No caso dos cristãos, psicólogo cristão, as igrejas já dispõem de vários médicos que partem do mesmo pressuposto, até porque há várias dificuldades em aceitar-se alguns pressupostos cristãos na psicologia. Mas o cristão deve sempre entender que quando ele vai para um psicólogo, ele vai buscando conselhos, mas os conselhos têm que estar norteados pela palavra de Deus. Aquilo que não estiver embasado com a palavra de Deus, automaticamente ele vai já desconsiderar, justamente porque o pressuposto, muitas vezes, é um pressuposto que vai contra as práticas que a Bíblia ordena, a Bíblia manda. Então, um psicólogo, ele vai sim ajudar, ele vai aconselhar, muito mais por ouvir do que propriamente por falar ou indicar como a pessoa deve viver, porque isso até iria contra a própria prática da psicologia. Então, ele é mais interessado em fazer a pessoa buscar e conhecer aquilo que está levando à depressão. Então, ela tem que aliar, de fato, a Bíblia, aquilo que é ensinado pela palavra de Deus, com aquilo que é salutar dentro da psicologia, assim como qualquer outra área. Tem pontos salutares e pontos que não são tão proveitosos. Ele deve ouvir aquilo que não vai contra a palavra de Deus. Qual seria então o conselho que o senhor daria até também como pastor, para os pastores que têm enfrentado dificuldades dentro da igreja com a depressão? Qual seria o conselho que o senhor daria, certo, àqueles que estão à frente, liderando, pastoreando a igreja do Senhor? Ensino. Ensinar sobre a depressão de uma forma aberta, demonstrar que qualquer um pode passar por essa circunstância, por esse quadro, tentar observar, seja adolescentes, jovens que estão muitas vezes numa faixa etária de mudanças que ocasionam várias perguntas, dúvidas, está apto nesse sentido a buscar auxílio, fortalecer as famílias, fortalecer os grupos na igreja, estar atento a essas pessoas que às vezes se isolam e tratar nas escolas bíblicas, em temas de conferência, em retiros, para que os jovens, os adultos, as pessoas que estão passando, elas possam ouvir, elas possam entender o que é depressão, elas possam perder muitas vezes o receio de falar das suas tristezas, das suas dificuldades, e estar presente junto com essas pessoas
tratando, aconselhando com amor, com dedicação, para que elas se sintam amadas, e assim elas, nesse ambiente favorável, elas possam crescer, elas possam tratar dos seus problemas e de fato conseguirem vencer a depressão. Como adquirir o seu livro? Certo? O senhor lançou. Como faço para adquirir o livro lançado pelo pastor? Então, o livro pode ser encontrado na plataforma, na internet, na Amazon. Você coloca lá o Jesus Depressivo e você vai encontrar no site da Amazon. Ele é só digital? É um livro somente digital. Ok. Nós queremos agradecer a presença do pastor Adílio, certo, que conosco muito contribuiu para que nós possamos entender um pouco sobre depressão.